Olá, colegas, tudo bem? Colegas de primeiro e de segundo ano. Como vocês sabem, eu sou a professora Tamires, eu sou autora do livro Trilhas, né? Uma das autoras dessa coleção do livro Trilhas, que é uma proposta, né, que está incluída dentro da proposta do Alfabetiza Tchê, né, que tem como objetivo engajar de uma forma mais efetiva as nossas crianças de primeiro e de segundo ano no processo de alfabetização. E eu vim aqui hoje conversar um pouquinho com vocês sobre o funcionamento desse material, né, a organização, a estrutura que ele tem, e sobre um pouquinho sobre a proposta pedagógica, a proposta didática que ele tem na sua essência, né? Então, como eu fiz parte do processo efetivamente de desenvolvimento desse material, né, nós participamos de algumas formações enquanto autores. E ele tem uma proposta que é muito peculiar e muito única, né, nesse processo de alfabetização. Então, a convite da Lauceni e da Fabiane, eu estou aqui hoje para conversar um pouquinho sobre a estrutura desse material, para poder estar auxiliando vocês, né, numa possível utilização em sala de aula aqui nas nossas crianças do município de Canguçu. Então, ele tem duas edições, né, uma para o primeiro ano e a outra para o segundo ano. Tem o livro do professor e o livro do estudante, e ele conta com alguns recursos ali, algumas trilhas de leitura e de escrita, que tem o objetivo de engajar esse aluno, né, nessas propostas e nas temáticas que ali estão sendo dispostas em cada uma das unidades. E aí, assim, ele foi criado bem especificamente para a nossa região, né? Então, esse é um ponto positivo também, não é aquele material, né, que não tem nada a ver com a nossa realidade aqui do Sul. Então, ele foi pensado por autoras gaúchas, pensando na nossa particularidade, na nossa regionalidade, né, em alguns personagens que são nossos aqui do Sul. Então, é nesse olhar, com essa visão, né, que ele vem tentando se aproximar dessa criança de primeiro, dessa criança de segundo ano, que está em fase de alfabetização, trazendo alguns elementos, né, da nossa cultura gaúcha, para poder fazer esse entrelaçamento, né, e esse pertencimento da criança com o material, né? Então, esse é o grande ponto de diferente que ele tem de muitos outros materiais didáticos, né? Essa proximidade com a criança gaúcha, né, com os termos da fala, da linguagem oral, da cultura, do nosso folclore, né? Então, esse é um ponto importante que a gente precisa também valorizar nesse material. E eu já quero começar a minha fala, né, dizendo, porque vai ser uma fala muito breve, eu só venho aqui contar algumas coisas do material, me colocar à disposição, né, se algum professor tiver alguma dúvida, tiver alguma ideia sobre a utilização, sobre uma proposta pedagógica, sobre o material, podem entrar em contato comigo, né, qualquer dúvida que vocês tiverem, ou qualquer ideia também que possa ser partilhada, vocês podem me chamar, né, então eu também me coloco à disposição nesse vídeo para isso. E eu gostaria de dizer para vocês que ele nunca teve a intenção, nunca foi em nenhum momento da construção, da elaboração desse material, que ele fosse um material rígido, um material engessado, que tivesse como objetivo ser o único elemento do professor em sala de aula, né? Ele é só um recurso a mais que vem para incrementar a aula, né? Para engajar mais esse aluno, para dar mais um suporte para o planejamento do professor no dia a dia. O grande foco desse material é o letramento, né? Então, por isso que ele vai trazer uma variedade de gêneros textuais que estão linkados com a BNCC, né? No campo ali da vida cotidiana, né? Então, esse é o elo dos anos iniciais, né? Trabalhar esses textos de vida prática, da vida real, do dia a dia, para que esse aluno vá se apropriando dessa leitura, dessa escrita, que ele vá criando essa fluência leitora e que ele possa, então, a partir desses insumos, né, que são muito importantes nesse início, nessa base, nessa consolidação dessa base da alfabetização, porque ele possa chegar lá nos anos finais e engajar em outros gêneros textuais, né, como os jornalísticos, midiáticos, enfim, todas aquelas propostas que a BNCC nos traz. Então, ele vai partir, sim, da BNCC, ele vai partir das habilidades que são essenciais, que são pré-requisitos para a fluência leitora e para a fluência escritora, e ele tem uma proposta única de envolver esse aluno no processo de leitura, dando um suporte para que ele possa chegar em algum momento da unidade a ser um escritor, né? Então, ele vai fazendo essa base, vai rebuscando, vai sim
O livro de primeiro ano vai, sim, trabalhando aqueles aspectos importantes de consciência fonológica, do sistema de escrita alfabética, mas ele vai se apropriando desses elementos que são os responsáveis pela alfabetização a partir da perspectiva do letramento, que é fazendo esse aluno encontrar no texto a comunicação, né? Fazendo com que esse pequeno aluno, com que esse pequeno leitor, esse pequeno escritor, ele entenda que é o texto a materialidade da nossa comunicação, né? Todas as frases que nós falamos, todo o discurso que nós pronunciamos, ele é um texto, né? Então, toda a escrita e toda a leitura precisa também estar a favor desse processo de construção da nossa comunicação, né? Então, esse elemento, ele é o centro desse material. Esse entendimento de que o aluno precisa ler, de que o aluno precisa escrever para entender a comunicação, para se comunicar melhor, né? Esse é o fundamento essencial dessa estrutura do material Trilhas. O professor é o dono da sua aula, né? É o dono do seu planejamento. É ele que conhece a sua turminha, é ele que conhece a sua realidade, é ele que conhece a sua escola. Então, é o professor que vai encontrar o melhor momento de encaixar no seu dia a dia algumas atividades do material Trilhas dentro da sua proposta pedagógica. O que é importante a gente pensar que para dar conta desse processo de alfabetização até o final do segundo ano, como é a proposta da BNCC, embora a gente não vá utilizar somente o livro, a gente precisa pensar que esse material dentro da nossa aula, dentro do nosso planejamento diário, mensal, semanal, ele precisa cumprir uma intencionalidade pedagógica, né? Então, não é só usar e trabalhar a página 2, a página 3, a página 4, a página 15, para cumprir, né, o livro, mas sim que toda vez que a gente vai utilizar uma atividade de dentro desse livro, ele tenha um papel na nossa aula, ele tem uma funcionalidade, ele tem um objetivo dentro da grande proposta que o professor planejou para aquele dia, para aquela semana, né? Então, essa é uma sacada importante que a gente tem dentro desse programa de alfabetização, porque ele vai trazer um material que é um material construído a muitas mãos, que é um material revisado, que é um material costurado, que é um material que tem todo um direcionamento da nova escola, né, que hoje é uma instituição que está estudando e se fortalecendo para trazer o que há de melhor em termos educacionais, né, para o Brasil. Então, ele tem toda essa supervisão, ele tem todo esse olhar e ele tem dentro dele uma intencionalidade pedagógica, que é isso que nós conversamos. Então, toda a costura, né, todo esse engajamento de um gênero, depois o outro, tudo tem um porquê dentro dessa estrutura do livro, né? Então, ele vai partindo de alguns textos ali do segundo ano, vai fortalecendo lá no segundo, porque isso cumpre um papel nessa jornada de encadeamento de ideias que o aluno vai fazendo lá no cérebro dele, lá no processo de aquisição da leitura e no processo de aquisição da escrita. Por isso que ele vem nessa ordem, por isso que ele tem essa estrutura, e por isso que ele traz, se vocês já tiveram a oportunidade de olhar o manual do professor, ele traz eixos que centralizam cada capítulo, né? Então, nós vamos ter, em todas as unidades, de todos os capítulos, ele vai sempre ser produzido em cima do contextualizando, do praticando e do retomando. E dentro de cada um desses elementos há uma proposta pedagógica muito rica para que o nosso aluno lá em sala de aula possa desenvolver as habilidades que vão permitir que ele seja fluente tanto na leitura como na escrita. Então, nós pensamos assim, ó, o contextualizando é a parte de incentivo, é a parte que vai promover aquela ideia inicial para que o aluno se aproxime do gênero textual que vai ser trabalhado, para que ele possa colocar ali as suas experiências, os seus conhecimentos, para que ele se sinta parte daquele processo, daquela apresentação que vai ser feita a partir de textos, a partir de atividades, a partir de jogos, né, que vão ser propostos dentro de cada uma das unidades dos capítulos. Então, esse contextualizando é o nosso incentivo, né, que nós sempre trazemos para engajar esse aluno, para motivar esse aluno, para dar aquele up na nossa aula, né, naquele momento inicial, introdutório, que o meu aluno vai ser convidado a conhecer, né, determinado assunto, determinado ponto dentro do meu planejamento. Depois, ele vai se estruturando a partir do praticando. E esse praticando é realmente colocar a mão na massa, é que o aluno possa exercitar sua leitura, né, de várias formas, que ele possa ler, que ele possa repetir,
que ele possa ouvir a professora lendo, né? Porque a leitura do professor é muito importante para ele construir a fluência leitora, né? Porque ele só vai ser fluente no momento em que ele ouvir alguém fazendo a leitura com pontuação, com paradas, com vozes diferentes. Ele precisa desse movimento, né? De olhar o outro fazer para então construir as suas habilidades em si mesmo. Então, o praticando, ele é bem prático mesmo, né? De colocar a mão na massa, de permitir que o aluno faça. Então, no livro do aluno tem espaços ali para que o aluno possa consumir o livro, né? Para que ele possa se expressar, para que ele possa realmente colocar a mão na massa. E depois nós temos um item que é o retomando. O retomando é muito importante, né? Então, sempre que a gente vai pensar num planejamento, o final da nossa aula, o final da nossa sequência didática precisa promover paradas de retomar o conteúdo, né? Para que esse aluno possa, então, contemplar esse eixo de recomposição, para que ele possa ter essa aprendizagem em espiral, que é aquela que vai e volta e que dá oportunidade para ele entender, ver, retomar, ver se ele realmente aprendeu e nos mostrar se ele realmente está no caminho que a gente pensou, né? No nosso objetivo principal. E é nesse retomando que a gente vai poder pensar se está dando certo, se está no caminho certo, ou se novas ações precisam ser repensadas e planejadas. Né? Então, esses três eixos, eles são o centro que vão construindo, que vão costurando o material, tanto do primeiro como do segundo ano. Então, a gente vai ter sempre uma proposta de contextualizando, uma proposta maior para o praticando e uma atividade que vai retomar. E muitas vezes nessa retomada tem as atividades de escrita também, para que esse aluno consiga mostrar, né, efetivamente tudo que ele aprendeu, tudo que ele foi convidado a desenvolver durante a proposta do material. E aí é importante nós pensarmos que o foco, o grande foco desse material trilha são os gêneros textuais, né? Como a gente já havia comentado. Então, ele vai sempre trazer um capítulo, a cada capítulo um gênero novo, uma proposta diferente. E é muito importante que o professor se aproprie do livro do professor. Porque o livro do estudante, ele é o livro consumível e ele é o livro que está preparado para o aluno fazer, né? Para a criança ir ali e tem uma linguagem voltada para a criança. Mas no livro do professor, o manual do professor, é que está a riqueza desenvolvida por esse projeto, né? No manual do professor que estão as dicas, que estão os jogos, que estão as ideias de incentivo ali do contextualizando. Então, é no manual do professor que cada um de nós vai conseguir rechear a sua aula e que vai conseguir entender como se utiliza esse material, como eu posso engajar ele no meu planejamento, para que não seja somente mais um livro que a gente vai ter na escola e que muitas vezes a gente não vai nem chegar a usar, porque não vai dar tempo. Então, esse material, se vocês conseguirem olhar para o manual do professor, vai ter muitos insights, vai ter muitas ideias, né? Vai ter ali uma sequência de atividades que não estão no livro do aluno e que servem justamente para trazer esse aluno para dentro da ideia dos gêneros textuais, garantindo que ele possa ser um fluente leitor e um fluente escritor. Né? Então, ele vai passo a passo. Toda a ideia, toda a costura do livro tem uma intenção, tem um objetivo, né? Foi feito para estar ali naquele momento, daquela forma. É claro que a gente tem todo o direito e a gente pode usar as páginas que estiverem de acordo com o nosso planejamento. A gente pode utilizar as unidades, os capítulos que mais se encaixam com o momento da nossa aula, com a temática que nós estamos utilizando, né? Que nós estamos planejando. Mas é preciso ressaltar que esse material ele também já é construído a partir de uma sequência. Então, para que o aluno chegue bem lá num gênero que é mais complexo, ele precisa ter passado por gêneros mais simples, do cotidiano, né? Parlendas, cantigas, que são gêneros mais comuns, e que mesmo que ele não seja um leitor, ele consegue, pelas musiquinhas, pelas vivências, experiências que ele já teve na educação infantil, ele consegue também fazer aquela leitura, mesmo não decodificando o sistema, né? Porque ele já conhece aquela parlenda, ele já conhece aquela cantiga, então ele também se torna um protagonista da aula naquele momento, porque tem as rimas, porque ele já conhece aquela musiquinha ou aquela parlenda. Então, para que ele chegue lá num gênero maior, numa carta, num bilhete, ele precisa ter passado por gêneros mais simples desse cotidiano que ele vive. Então, por isso que tem também essa organização sequencial dentro do material. Então, é importante, sim, que no máximo de vezes que a gente consiga utilizar a sequência que o livro traz, melhor vai ser, por quê? Porque ele já tem uma organização, ele já foi feito em cima de habilidades, ele tem essa previsibilidade de competências e habilidades que estão na perspectiva da BNCC, que trabalham o letramento e a alfabetização em conjunto.
mas é claro que nós somos os autores, os protagonistas do nosso planejamento e que a gente pode sim encaixando unidades que estão mais lá para o final, porque a gente está trabalhando o gênero agora, ou enfim, a gente pode ir fazendo esse remanejo dentro do livro, né? Mas ele já tem sim uma estrutura prévia. O que nós não podemos perder é essa linha de pensamento, né? Essa rotina que nós precisamos ter nos 2 primeiros anos da alfabetização, que são os anos mais importantes desse processo. Né? Ali que a criança está na idade, que ela tem as habilidades, que ela tem o processamento hábil para construir todo esse processo de aquisição da língua escrita e da leitura também. Então, nós precisamos pensar o que é importante na nossa aula, né? Qual é a linha, qual é o foco que o professor precisa ter todos os dias. E aí, se vocês olharem também o livro do professor, bem nas páginas iniciais, tem uma proposta de rotina diária, né, para o ciclo de alfabetização, que traz ali aquelas atividades que são essenciais e que precisam ser passadas todos os dias, né? Então, ouvir uma história, ler, né, repetir com o professor, ler em conjunto, ler no coletivo, ouvir o professor lendo, são atividades que precisam ser feitas e praticadas todos os dias, para que a criança se engaje cada vez mais nesse mundo da escrita. Né? Então, tem coisas que a gente precisa fazer todos os dias dentro do nosso planejamento, né? O incentivo, trazer essa criança, essa retomada de ideias no final da aula, para que ele possa ter a oportunidade, né, de fazer essa sequência do que ele aprendeu, ou talvez aprendeu que ele ainda não teve oportunidade, isso são fundamentais todos os dias. E aí tem atividades que a gente pode fazer uma vez por semana, 2 vezes por semana, cada 15 dias. Então, ali no livro também tem essa proposta. E um outro aspecto que é extremamente importante dentro desse material é que ele vem ali também com uma proposta de avaliação de algumas habilidades que são essenciais, o acompanhamento sistemático das aprendizagens. Então, tem uma tabelinha que ela é construída com base em tudo que foi trabalhado nas unidades do livro, que tem ali as habilidades essenciais da alfabetização. E que a gente pode ir marcando, né? Isso vai nos ajudar na construção do nosso parecer pedagógico, né? Na construção da aprendizagem dessa criança. Vai nos trazendo um caminho para que a gente possa pensar quais habilidades foram trabalhadas pelo material e como que está o meu aluno hoje, né? Será que eu estou atingindo os meus objetivos ou ainda a minha criança está um pouquinho atrás do que foi proposto, né, naquele período, naquele determinado espaço de tempo ali, que foi utilizado o material e dentro da proposta de cada professor. Então, esse acompanhamento sistemático da aprendizagem, que tem uma ficha de descritores, que estão todos conectados com as atividades propostas dentro desse material, é um elemento muito rico também para que o professor possa ir avaliando dia a dia o aluno, né? Para que não deixe para fazer o parecer só lá no final e muitas informações se perdem. Porque esse, na verdade, é o foco do parecer descritivo, né? Do nosso relatório de aprendizagem. É demonstrar o que o aluno atingiu, quais são os objetivos que ele já tem e quais são aqueles que ele ainda precisa desenvolver mais para que ele garanta esse processo de construção da alfabetização. E essa ficha de descritores nos ajuda muito, né? Porque são itens bem simples, né? Que estão numa linguagem muito clara e que a gente vai identificar se o meu aluno tem ou não tem aquele descritor, se ele cumpriu ou não cumpriu aquela habilidade. E aí nós, enquanto professores, podemos pensar se o nosso planejamento também está de acordo ou não com a perspectiva, né, de todo esse desenvolvimento. Então, esse material, ele tem essa proposta, assim, né? Ele vai trazer um suporte muito grande para os professores, ele tem um alinhamento pedagógico, ele tem uma sequência, né? Ele não é feito de forma isolada, né? Então, o professor que utilizar, o professor que conseguir buscar ele para dentro das suas aulas, dentro das suas propostas, vai estar, com certeza, tendo um material de qualidade, né? Uma garantia, uma efetivação muito importante dentro dessa construção da alfabetização. E só para reforçar mais uma vez que ele não é um gesso da nossa aula, né? Ele vem para contribuir, ele vem para nos mostrar alguns caminhos, ele vem para nos dizer que o meu aluno só aprende a escrever quando ele vê alguém escrevendo, né? Então, para ele produzir uma frase, para ele produzir um pequeno texto, ele precisa primeiro ter feito isso de uma forma coletiva, primeiro ele precisa ter feito de forma oral, né? Então, também dentro desse material há um foco muito grande para a oralidade, né? Então, se vocês já estão utilizando, se vocês já leram o material, vocês já perceberam, tem propostas de atividades que são para serem faladas, né? Que não é para ser escrita, não é para ser lida, para que o aluno tenha a oportunidade de produzir esse texto de forma oral.
de colocar suas ideias para fora, porque é esse colocar ideias para fora, é esse falar que vai garantir os processamentos cerebrais que a criança precisa na hora de escrever um texto, né? Ele precisa ter materializado isso na fala para garantir, então, que esse processo aconteça na escrita. Então, antes de fazer um texto individual, o aluno precisa ter feito um texto coletivo, ele precisa ter visto o professor escrevendo um texto, ele precisa ter feito isso num cartaz ou no quadro, ele precisa ter construído ideias junto com a turma, ele precisa ter costurado frases para ver como que acontecem essas conexões entre o texto, né? Então, ele vai trabalhar desde o primeiro ano até o final do segundo com essa linha, né? De que o aluno vai das pequenas partes, que ele precisa compreender como que se forma uma palavra e que essas palavras vão se conectando para formar frases e que essas frases se conectam para formar textos, e esses textos, na verdade, são a materialização da nossa fala, para que nós possamos expressar e comentar alguma opinião ou alguma ideia acerca de algum assunto, né, de alguma proposta. E isso tudo vai sendo trabalhado na perspectiva do letramento, então é por isso que parte do texto. Esses textos não são para a criança ler, até porque ela não vai saber ler num primeiro momento, mas são para ser lidos pelo professor, para que a criança já consiga, de forma oral, ler, compreender, ouvir, ter atenção, né, fazer o processo de interpretação, fazer o processo de imitação da leitura fluente do professor, que é a figura ali, referência nesse processo de alfabetização. Então, muitas habilidades, elas são memorizadas, elas são copiadas da postura do professor, né? Principalmente referente ao processo de leitura, né? A posição que o professor tem quando está lendo para as crianças, isso tudo vai fazendo esse processo andar e andar com qualidade de uma forma efetiva, né? Então, nesse primeiro vídeo, eu gostaria de fazer esse geral, assim, essas informações gerais para vocês, me colocar à disposição, né, para alguma dúvida que vocês tenham do material, alguma ideia que tenha surgido em cima das propostas que foram feitas, né, se vocês quiserem compartilhar, podem me chamar para a gente ir trocando, e nós vamos fazer mais alguns videozinhos, né, falando sobre a fluência leitora, falando sobre a fluência escritora, para que a gente possa ir, mesmo que distante, né, mesmo ainda sem ter as formações oficiais do material, a gente já possa ir se engajando na proposta de construção desses livros didáticos e entendendo, né, a importância e a relevância que eles vão trazer na qualidade do nosso ensino, na qualidade da aprendizagem dos nossos alunos, e vão certamente potencializar o processo de alfabetização, que é a nossa grande preocupação, né? E que nós sabemos, enquanto professores, que não é um aprendizado fácil, na verdade, é o aprendizado mais difícil que nós temos, né? Em toda a nossa etapa escolar é a leitura e a escrita que são os eixos, são os pilares e que são os aprendizados mais difíceis da gente consolidar. E no momento em que nós temos a leitura e a escrita consolidadas, o resto da escolarização só vai, né? Só anda, porque nós precisamos ler e escrever para dar conta dos outros componentes curriculares, das outras propostas que vêm durante todo o processo de escolarização, né? Então, o nosso foco hoje é sempre a alfabetização, porque realmente ela é que vai construir, que vai encaixar, que vai reportar, que vai conectar todas as habilidades que as crianças precisam para ter sucesso na sua vida escolar enfim, na vida adulta e na vida profissional, em todos os outros campos de atuação da vida. Fico à disposição de vocês. Beijinho, até mais.